Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 26 de agosto de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E nós estamos estudando mediunidade nos animais. Isso está na segunda parte, capítulo 22. Eu vou pedir para o nosso irmão Tarcísio vir fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, que possamos ser intuídos para absorvermos todos os ensinamentos que a irmã Conceição vai ministrar. Que esses ensinamentos possam internalizar a todos nós, possamos praticá-lo no nosso dia a dia, para que possamos mudar moralmente e a cada dia, Senhor, dar mais um passo em Tua direção. Obrigado por todas as oportunidades que nós estamos tendo, pelas bênçãos de mais um dia de estudo, e que esses estudos, Senhor, possam nos modificar realmente. Obrigado por mais essa oportunidade, que assim seja. Obrigada, meu amigo. Então, vamos lá. Então, a semana passada nós iniciamos o estudo, a questão 234, mediunidade nos animais. Então eu volto a repetir, o estudo do canal do EOS é um estudo que tem uma continuidade, tá? Então não pegue, olha que legal sobre os animais, eu vou estudar isso aqui. Não faça isso. Volte para o início, comece do começo, senão você não vai ter subsídios para entender a sequência. Por isso que o professor foi dando número para cada item, mostrando que há uma sequência. Então busque o início, tudo está no nosso canal. A gente grava uma vez por semana, mas já tem aí muito material, você pode fazer diariamente se você quiser. Brevemente estará aqui junto com a gente, acompanhando por semanal. Mas é necessário você voltar para o começo. E volto a repetir, você ainda não estudou o Livro dos Espíritos, então você também não tem subsídio para fazer o Livro dos Médiuns. É necessário começar do começo. Livro dos Espíritos, que também já está no nosso canal sendo gravado, tá bom? Então vamos lá. Porque às vezes o que acontece, vai surgindo muita dúvida. Mas por que vai surgindo dúvida? Porque você pulou. Você pulou. E olha, gente, eu falo realmente, a gente já tem muito material. Muito material. Muito material publicado mesmo. Vamos lá estudar, tá bom? Então, hoje a gente dá continuidade no item 236, lá no terceiro parágrafo. Quarto parágrafo, mas eu vou voltar no terceiro. Quando ele diz assim, em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, o indivíduo que serve de traço, de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Consequentemente, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas e físicas, seja qual for a natureza de cada uma delas. Então, primeiro é entender o que é o médium. Porque quando a gente fala que o animal pode ser médium, a gente pensa, então vem cá, vamos ver primeiro o conceito do que é médium, para você poder entender se existe a capacidade de um animal ser médium. Então, há um
um princípio, existe um princípio que todos os espíritos admitem. Qual é? O de que os semelhantes atuam com os seus semelhantes e como seus semelhantes. Faz sentido isso? Faz. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que repitamos isto incessantemente? Eu acho que o Erasto está dizendo assim, você quer que eu desenhe? Ainda não deu para entender que o semelhante, para trabalhar, tem que ter o semelhante? Será preciso que repitamos isto incessantemente? Pois bem, vou repetir mais uma vez. 2 pontos. O vosso perispírito e o nosso deles espíritos procedem do mesmo meio. Até quando você fala em fluido vital, olha, nós temos irmãos que ainda não sabem a diferença de fluido vital, fluido universal, perispírito, vitalidade, o fluido vital. Da onde é tirado o fluido vital? Do fluido universal. Da onde é tirado o corpo perispiritual, a matéria que compõe o perispírito? Fluido universal. Aí quando se pergunta lá dos animais, o fluido vital que habita no animal, que habita no vegetal, é o mesmo que habita no humano? Não, há uma diferença. Mas para isso você tem que ter estudado o quê? Livro dos Espíritos. É por isso que eu digo, não pula etapas. Senão você não dá conta de compreender isso aqui. É por isso que a gente divulga o erro, por isso que a gente fala besteira. Ah, mas o meu cachorro é médium. Ah, mas o meu gato é médium. Não estudou. A pessoa não sabe nem o conceito da palavra médium. Porque se ela soubesse só o conceito, ela já não diria que o animal dela é um médium. Vou repetir mais uma vez. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, do mesmo fluido. São de natureza idêntica. Se eu for reencarnar em Júpiter, eu vou usar a mesma matéria que eu uso aqui? Não, eu já vou me revestir com a matéria de Júpiter. Isso quer dizer, de uma vez, que esses espíritos aqui são espíritos vinculados ao planeta Terra. São semelhantes, em suma. Possuem uma propriedade de, olha aqui, ali começa a explicar, de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que permite que nos ponhamos, espíritos desencarnados e encarnados, muito pronta e facilmente em comunicação uns com os outros. Ele desenhou agora, para a gente entender. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é particular aos médiuns, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial ao médium e, ao mesmo tempo, uma força de expansão do médium particular, que lhe suprime toda a refratariedade. Aí é interessante quando ele diz aqui, ó, porque quando eu estou encarnada, que eu estou no corpo físico, eu fico limitada na minha condição de espírito. Então eu não consigo ver os espíritos, eu não consigo conversar com os espíritos, eu não consigo ouvir os espíritos, porque eu não sou um espírito. Sim. Ainda há pouco estudamos em Obras Póstumas. Estou temporariamente habitando um corpo físico. E no momento do sono, como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho é o meu momento de lazer, o que ele chama de recreio. É o momento do sono. Então, quando eu estou acordada, encarnada, que eu estou em vigília,
eu estou limitada aos sentidos do corpo físico. Se eu sou uma médium ostensiva, deixa de ser tão refratário. Porque eu passo, se eu sou médium ostensivo, eu tenho uma predisposição orgânica para, de repente, ver, ouvir, sentir a presença dos espíritos. Então é o que ele diz. Muito pronto e facilmente em comunicações uns com os outros. Enfim, o que é peculiar, particular aos médios, o que é da própria essência da individualidade deles, dos médios, é uma afinidade especial que o médio tem. E, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular. Essa expansão do corpo perispiritual do médio, que ele suprime. Suprimir é o quê? Porque quando está encarnado, quando ele está no corpo físico, ele não fica limitado? Fica limitado. Que ele suprime toda a é como se fosse assim, que dá um pouquinho de liberdade para que possa perceber e entender o mundo espiritual. Uma força de expansão particular que ele suprime toda a refratariedade e estabelece entre eles, os médios, e nós, os espíritos, uma espécie de corrente. Então, o médio, ele suprime, porque ele tem uma predisposição orgânica, ele suprime essas limitações, entende? Essa refratariedade, essas limitações. E ele diz uma espécie de fusão. O que é fusão? Separa ou junta? Junta, bem juntinho. Uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Então, aqui o Erasto desenha de um jeito e ele fala, ele explica detalhadamente o que acontece com o corpo perispiritual, com a capacidade de afinidade especial. Uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Ponto seguido, e ele diz, aliás, é essa refratariedade, que é essa resistência da matéria, que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médios. Porque se não é médio, se não tem a predisposição, como vai perceber? Então aqui ele está falando o quê? De uma predisposição do organismo. Os médios têm isso. Ele fala nessa afinidade de constituição mesmo perispiritual. Continua ainda. Vocês entenderam, gente, isso? Ficou claro? Sim. Alguém vai me perguntar ainda se os animais são médios? Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. É verdade? É verdade, sim. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, nego a alma aos animais. Então, a gente está sempre na extremidade, sempre nos extremos, né? Uns negam a alma nos animais, o animal não tem alma. Enquanto outros querem lhes atribuir uma alma semelhante à do homem, por assim dizer, a nossa. Então, um é 8 e o outro é 80. Aí lá no livro dos Espíritos, nós já estudamos isso lá no livro dos Espíritos. O animal tem alma. Mas não como entendeis. Ele diz assim, olha, eu gosto assim, chama do que tu quiser. Por isso é que eu digo, não dá para pular, a gente tem que estudar o livro dos Espíritos. Olha, chama do que tu quiser. E olha, é logo no início que a gente vai estudar Deus, Espírito, matéria, perispírito. A gente vai estudar o fluido vital, instinto, inteligência. É tudo no início. É o primeiro livro. Primeiro e segundo livro. Aí o que ele responde? Olha, chama do que tu quiser. Pode dizer que o animal tem alma. Não tem problema. Mas você tem que entender o conceito da palavra alma dos animais. Aí é quando ele diz assim, você tem que entender que a distância que existe entre a alma de um animal
e a alma de um homem é a mesma que existe entre o homem, a alma do homem e Deus. Ele não colocou nem Jesus, ele colocou Deus. Então, o animal tem alma? Tem, mas entende bastante a distância que existe. Porque se você já estudou a revista espírita Júpiter, você vai ver como são os animais de Júpiter. Aí que você vai entender dessa distância que existe. Porque Júpiter já é um planeta bem evoluído. Os homens se mostram sempre propensos, então, a isso, não é verdade? Por que querer confundir assim o perfectível? O que é o perfectível? Aquilo que se pode aperfeiçoar. Porque, é aquilo que diz, por que querer confundir assim o perfectível, ou seja, aquilo que se pode aprimorar, com o imperfectível, aquilo que é impossível de aperfeiçoar? Não, não. Convencei-vos disso. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino. A alma etérea. E aquele, ele fala o sopro divino, ele está indo lá no primeiro livro de Moisés, falando da criação. O que Jesus fez nas narinas de Adão? Soprou. Então aqui ele explica de novo, voltando lá, que ele já explicou o que é a mediunidade, o processo que é uma fusão, e aqui ele está dizendo que essa alma do irracional não tem nenhuma aptidão para essa fusão. Então, fora, pela terceira vez. Pela terceira vez. Nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir. Exatamente. Aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino. Quem é o sopro divino? O Espírito. Aí ele coloca a alma etérea. E aí, livro dos Espíritos, que é a alma, o Espírito encarnado. O Espírito, enfim, que anima o ser essencialmente perfectível. O que é perfectível? O que se pode aperfeiçoar. O homem, o rei da criação, que anima o ser essencialmente perfectível. Quem é? O homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição essencial de perfectibilidade que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Porque o homem não tem evoluído? Pois bem, reconhecer então que não se pode assimilar ao homem único ser perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo de outras raças que vivem na terra, nenhum, nem cachorro, nem gato, nem periquito, nem papagaio, nem arara, nem a cacatua lá, nada. O cão, cuja inteligência superior entre os animais fez dele amigo e comensal do homem, porque ele faz parte ali das refeições diárias, né? Será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Se você deixar um cachorro vivendo lá no meio do povo, né? No meio do povo não, lá na rua, abandonado, ele vai ter como se tornar tão inteligente? Por isso que ele diz, ele se tornou inteligente por si mesmo? Inteligente não, porque é um adestramento. Ele foi adestrado. Os meus cachorrinhos só comem a ração, eu só sirvo a ração depois que os dois estão sentados.
Quando eu pego a ração, eles já se sentam para eu poder pôr. Mas o que eu fiz aí? Eles aprenderam sozinho? Não. Eu adestrei. Porque antes eles ficavam pulando em cima de mim, era ração para tudo que era lado. Eu adestrei. Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. Deixar lá um grupo de cães. Um vai ajudar o outro a evoluir? Não vai, gente. Por isso que eles não são perfectíveis. Olha como é Erasto aqui, olha o que é a filosofia. Olha o que é. Eu vou te levar a raciocinar. Ninguém ousaria sustentar isso. Por isso que ele diz: será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais adestrado entre eles sempre foi ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construirão ninhos de modo diferente do que faziam seus pais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, feito nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de palhinhas e de fragmentos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por isso que os animais não são perfectíveis. Eles estarão sempre fazendo do mesmo jeito. Até porque eles construíram essa forma de trabalhar, foi dada, pronta para ele. Nós vamos chamar de instinto. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. O ouro e a seda substituíram as vestes de peles brutas. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Então, o que o Erasto fez? Pegou o histórico dos animais e mostrou que eles fazem sempre a mesma coisa. Pegou o histórico humano e disse: olha, eles são perfectíveis, eles evoluíram. Então, não são iguais. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Será preciso que repitamos isto incessantemente? Eu acho que o Erasto dizia assim: você quer que eu desenhe? Ainda não deu para entender que o semelhante, para trabalhar, tem que ter o semelhante? É por isso que a gente divulga o erro, por isso que a gente fala besteira. Ah, mas o meu cachorro é médium. Ah, mas o meu gato é médium. Não estudou. A pessoa não sabe nem o conceito da palavra médium. Porque se ela soubesse só o conceito, ela já não diria que o animal dela é um médium. Aí lá no livro dos Espíritos, nós já estudamos isso lá no livro dos Espíritos. O animal tem alma. Aí o que ele responde? Olha, chama do que tu quiser. Pode dizer que o animal tem alma, não tem problema. Mas você tem que entender o conceito da palavra alma dos animais. Aí é quando ele diz assim: você tem que entender que a distância que existe entre a alma de um animal e a alma de um homem é a mesma que existe entre o homem, a alma do homem e Deus.
Ele não colocou nem Jesus, ele colocou Deus. Então, o animal tem alma? Tem, mas entende bastante a distância que existe. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Foi bom, gente? Foi bom? Então vamos parar, vamos refletir e, se Deus assim nos permitir, até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.